Oi, gente. Hoje eu vou apresentar o meu escritório de arquitetura que se chama Salles.arc. O Salles.arc tem como visão geral acreditar que a arquitetura é a chave para transformar sonhos em realidade. O propósito é compreender cada cliente em sua singularidade e traduzir suas necessidades em projetos funcionais, belos e eficientes. Mais do que estética, buscamos criar soluções que se conectem à rotina, ao estilo de vida e expectativas de cada família, que é individual. Bom, a nossa missão é desenvolver projetos arquitetônicos funcionais, compatibilizados e alinhados à vida de cada um. A visão é ser referência em projetos personalizados e consultorias em todo o Brasil. E os nossos valores está justamente no foco do cliente, né, no que ele quer, essa clareza da técnica, o uso da inovação, sustentabilidade e eficiência. Então, basicamente, a gente vai oferecer dois tipos de serviço. O primeiro é oferecer projetos residenciais completos. Então, são pessoas que têm um terreno, por exemplo, uma família, e desejam construir uma casa e não sabe por onde começar, não sabe quais são as limitações que ele tem e quer construir literalmente do zero, só que de uma forma técnica. Então, o nosso escritório vai oferecer esse tipo de serviço. E o segundo tipo de serviço é uma consultoria online, e aí pode atender a todo o Brasil, que é justamente as pessoas que querem fazer pequenas ou grandes reformas dentro do seu apartamento ou da sua casa e desejam esse apoio de forma remota ou até mesmo, em alguns casos, pode haver comunicação para que seja feito esse apoio presencial, a depender da localidade do cliente. Então, o projeto residencial, quais são os produtos? A gente vai oferecer um estudo de viabilidade econômica financeira, um memorial descritivo, a compatibilização e essa imersão BIM, e também um projeto de arquitetura com outros projetos complementares que incorporam o projeto da casa em si. Então, as etapas é basicamente uma análise preliminar do estudo, com todo o programa de necessidades que o cliente deseja, o projeto legal e o projeto executivo. Já na parte da consultoria, a gente vai fazer uma reunião em que vai sendo seguida etapas e, ao mesmo tempo, produtos a serem entregues ao cliente. Então, vai ser feito um briefing, um mood board, depois a geração das plantas arquitetônicas, a modelagem 3D e a lista de compras, que aí vai ser caso o cliente deseje. E tudo mais. Lembrando que não há acompanhamento de obra em nenhum dos casos. Então, aqui eu coloco um pouco das atribuições do arquiteto, conforme o CAL, segundo o escopo de entrega do meu escritório. Então, desde a parte de projeto, a memorial, a estudo de viabilidade, a questão de gestão e consultoria que compete a um arquiteto e urbanista. Então, o nosso diferencial está justamente, como eu havia falado, na exclusividade, né, do que cada cliente realmente precisa, não tem um padrão certo, a compatibilização com o BIM, de forma que a nossa entrega ela é mais rápida, ela é mais dinâmica, os erros são mais possíveis de ser verificados, porque é tudo feito em modelagem BIM. Tem esse planejamento financeiro alinhado à necessidade dos clientes, o orçamento que ele deseja, a questão da sustentabilidade que tem sido muito pedida, então você pode desejar no seu projeto, se você quiser, esse pensamento arquitetônico voltado para a implementação de energia solar ou reaproveitamento de água da chuva, por exemplo. E também você consegue ver o seu projeto através da realidade aumentada e também até mesmo o projeto por completo, assim, com todas as disciplinas que compete a uma residência, você consegue visualizar de forma clara. Então agora a gente vai para o nosso plano de negócio. O plano de negócios envolve a visão geral do escritório, que é transformar sonhos em realidades através de projetos personalizados, funcionais e eficientes. Os objetivos é tornar-se referência no Brasil com essas soluções, expandir esses atendimentos cada vez mais em Salvador e regiões metropolitanas. Nossa proposta de valor está, como eu falei, nessa questão do BIM, da exclusividade, do planejamento financeiro. E aqui é basicamente nosso público-alvo, né, que são famílias e pessoas em todo o Brasil, sejam famílias ou não, que desejam realmente fazer essa pequena reforma. E aí, no nosso portfólio de serviços está todos esses projetos arquitetônicos.
residencial, reforma interior de estrutura luminotécnica, instalações elétricas e sanitárias. Essas consultorias, a questão da gestão dessa comunicação facilitada, a assessoria técnica com memorial descritivo detalhado, a questão da viabilidade econômico-financeira, que envolve também a questão de legislação do seu terreno, por exemplo, em relação ao condomínio que ele está instalado. E a formalização, que tem os escopos e os contratos bem definidos, personalizados e cronogramas e atribuições de cada pessoa dentro da entrega bem definido. A nossa equipe técnica é composta por um arquiteto coordenador, que vai fazer essa gestão financeira, esse atendimento ao cliente, né, o fechamento dos projetos, o marketing digital. O arquiteto projetista, ele vai pensar no projeto em si, né, e vai emitir essas pranchas. Os estagiários que vão estar ali junto com o arquiteto projetista, que são basicamente estagiários de arquitetura, ou em alguns casos de engenharia, ele vai pensar também nessa concepção do projeto, e essa parceria com engenheiros e outros profissionais para a elaboração desses projetos complementares que vão estar alinhados ao nosso projeto arquitetônico. Aqui eu trouxe a matriz SWOT, que ele esclarece a força, a oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, as oportunidades seria a expansão online, né? O crescimento do mercado residencial e a constante valorização da arquitetura sustentável como diferencial. As fraquezas seriam porque a empresa é uma empresa nova, né? E precisa estar com um portfólio um pouco consolidado para servir de base para a geração de clientes. E as ameaças é a concorrência consolidada, a instabilidade financeira do mercado, o avanço de uso de inteligências artificiais que cada vez mais tem substituído o papel do arquiteto, de forma que a personalização do cliente tende a ficar cada vez mais facilitada através da inteligência artificial. Aqui eu trouxe o modelo de negócio Canvas, que é basicamente tudo que eu falei, só que é bem subdividido, os segmentos de clientes, a proposta de valor, quais são os canais que eu vou me relacionar com o cliente, né, as redes sociais que eu vou falar mais para frente, minhas fontes de receita, os recursos chaves, a estrutura de custos, quais são as minhas parcerias chaves para que o escritório funcione e as atividades chaves. Então, a outra parte seria a análise de mercado. E aqui a gente vai ver quais são as tendências hoje, qual é a minha concorrência e qual é o diferencial do meu escritório. A tendência é a crescente demanda por consultorias online e acessíveis, porque as pessoas cada vez mais muito para conseguir ter essa reunião presencial e tudo mais. Então, ter esse acesso facilitado com o arquiteto facilita bastante e impulsiona as pessoas a procurarem o arquiteto, né? E também associado a isso tem a busca cada vez mais por projetos sustentáveis, porque as pessoas estão buscando isso para ter um diferencial dentro da casa delas e também buscando uma economia financeira, por exemplo, com o uso de energia solar. Você também tem esse diferencial do BIM, você ter a sua casa projetada no computador parece ser um privilégio para muitas pessoas, então é uma busca que as pessoas estão cada vez mais vendo e valorizando o papel do arquiteto nesse sentido. E aí entra a nossa concorrência, que são escritórios de arquiteturas locais que fazem o mesmo papel, ou até mesmo profissionais autônomos que trabalham de forma remota e também fazem esse tipo de consultoria e ajudam em reformas de forma online. Além do mais, plataformas online que oferecem esse tipo de serviço e alguns influencers que fazem vídeos, por exemplo, de reforma, de como se fosse um DIY, e aí ajuda as pessoas a reformarem suas casas, mas nem sempre esses vídeos são coerentes com a realidade de todas as pessoas, seja em questão de viabilidade financeira, seja em questão de aproveitamento de espaço. Então, o papel do arquiteto, ele tende a ser negligenciado. E se não é mostrado como o papel do arquiteto está sendo negligenciado, as pessoas estão ultrapassando os valores e aí pode ser uma concorrência. E o diferencial é justamente tudo isso que eu já havia falado anteriormente.
E aqui eu trago um pouco de dois escritórios que estão alinhados com o meu tipo de serviço e o que é que eu posso aproveitar ou não da sua parte, vamos dizer assim, na sua parte visual, a parte do marketing, né, para atrair os clientes. O primeiro é o Iva Arquitetura, é uma empresa que atua com seu escritório em Salvador, mas também em todo o Brasil. E aqui eu trouxe um print no Instagram dele. Então, basicamente, ele oferece empreendimentos, geração de projetos arquitetônicos de empreendimentos e casas, na sua grande maioria padrão, assim, Alphaville, e aí ele oferece elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para esses clientes. A sua presença digital, ela se baseia, né, no Instagram e no WhatsApp. E aqui a gente vê que tem bastante render de alta qualidade no seu feed. Porém, você vê que não tem tanto assim vídeos de antes e depois, nada que mostre que ele consegue ter essa perspectiva técnica diferenciada de outras pessoas. Então, eu senti falta disso no feed, mas a estrutura em si, de mostrar esse realismo, esse uso do BIM de uma forma clara através dessas imagens, torna ele diferencial, né? E também outras perspectivas desse feed, a quantidade de seguidores e também vídeos compartilhados com outros perfis, o que mostra que ele tem um network muito forte, porque muitas empresas marcam ele nos vídeos com a participação, mostra que ele está alinhado a grandes parcerias, de forma que o seu reconhecimento é muito mais baseado nesse network do que no seu próprio feed no Instagram. E esse ponto de melhoria seria essa falta de documentação clara do processo, né? Não só do resultado final, mas também do resultado esperado do projeto em si, né? Das etapas de construção, até o projeto realmente feito. Eu senti falta disso. E essa atuação limitada ao Instagram e ao WhatsApp. Essa segunda concorrência é a Jane. Ela é uma arquiteta que atua com consultorias de reforma online. E o que me chama a atenção na forma de como ela apresenta o trabalho dela, que é de uma forma mais divertida, de uma forma a atrair outro tipo de público, pela forma como ela apresenta o seu trabalho, que é basicamente trazendo emojis ou memes de forma que ela não fique tão claro se você olha de primeira. Se você olha assim rapidamente, você não consegue perceber do que se trata, mas através desses vídeos ela consegue trazer problemas reais de pessoas reais e traz soluções, o que mostra que ela sabe o que está falando, ela mostra que o conhecimento dela, ela sabe valorizar aquilo que ela tem na sua carreira, e as pessoas conseguem se aproximar porque ela mostra exemplos e problemas reais de pessoas. Então, isso gera clientes a ela. É uma forma de engajamento que eu gostei e eu acho interessante, apesar de, em algum certo ponto, essa forma de mostrar o seu trabalho em algumas partes pode gerar uma falsa credibilidade por essa apresentação não ser tão minuciosa ou tão técnica, e ser mais jovial, e ser mais atual, mais alinhado com o tipo de pessoas que ela deseja o público, eu acho bastante inspirador. E também a presença digital dela já é um pouco diferente do outro, porque ela também atua no TikTok, que é uma plataforma bastante jovial, atende na verdade, diferentes públicos. Então, os vídeos que ela posta aqui, ela reposta no TikTok, o que faz com que o seu alcance de clientes seja maior e esteja alinhado às pessoas que estão no cotidiano ali, que desejam pequenas reformas, que é justamente o que ela quer entregar, serviços rápidos e principalmente de baixo custo. Então, é uma arquitetura mais acessível também, que é uma coisa que eu me inspiraria a fazer. Então, agora a gente vai para o plano de marketing em si, que é basicamente como é que eu vou captar os meus clientes. Então, eu pensei em algumas redes sociais específicas, né? Instagram, que é uma ferramenta mais marcante atualmente, então eu utilizaria muito de renders,
de bastidores, né, do antes e depois dos meus projetos, de dicas rápidas, como aquela arquiteta fez, de depoimentos dos meus clientes, mostrando como é que ele se sentia, quais eram as suas necessidades, e de como o meu trabalho ajudou eles, e stories da minha rotina em si, porque também é importante a gente vender a nossa vida de forma que isso atraia pessoas a ver nosso trabalho indiretamente, porque a gente está ali postando constantemente nossa rotina, o que a gente está fazendo, nossos compromissos do dia, e que é uma coisa que gera engajamento, que gera curiosidade, gera possíveis clientes. E Instagram é uma principal fonte de ferramenta para a gente fazer isso. E eu também utilizaria um visual limpo, neutro, com frases em cima das capas dos vídeos, identificando do que se trata o vídeo. O Pinterest seria mais para geração de imagens, né? De renders externos, assim, mais para inspiração de outras pessoas, para gerar um portfólio em outras camadas. O site para divulgação mesmo, em questão de network, ter um portfólio lá organizado, categorizado por data, por tipo de projeto, enfim, para a pessoa conseguir ver de forma clara qual é o meu trabalho, se ela tivesse a curiosidade e não quiser fazer contato assim de início. Também é uma excelente ferramenta. O LinkedIn é mais assim no sentido profissional, né? E aí pode haver publicações sobre tendências, artigos curtos e alguns casos técnicos que eu estou envolvida. E o WhatsApp também, já partindo da ideia de que você quer ter um relacionamento com o cliente, e lá você pode ter mensagens automáticas. Eu posso também postar status, assim como os stories, de forma que eu consiga fazer postagens que me aproximem dos meus clientes. E aí eu trouxe um pouco de um possível cronograma que eu poderia fazer no Instagram para eu conseguir alcançar esses clientes com base na frequência que eu vou postando, né? Então, por exemplo, um dia de 6 dias, né, de trabalho ativo nas redes. Eu postaria posts sobre educativos, né, que mostram, por exemplo, erros que as pessoas cometem em reforma, para que outras pessoas consigam, sim, interagir com aquilo que eu estou divulgando. Algum story interativo, por exemplo, com caixa de perguntas, que as pessoas conseguem fazer perguntas e eu, com o meu conhecimento técnico, consigo responder elas sem elas me pagarem para fazer isso, simplesmente por responder, o que mostra esse interesse da arquiteta com o seu público. Vídeos de antes e depois, em geral, para que as pessoas consigam ver de forma mais clara um caso real, né? Um vídeo rápido, exemplo, como planejar sua obra com o BIM. Você mostra o que você tem diferencial e por que o seu diferencial torna ele algo relevante, não porque você acha que é diferencial, mas porque realmente faz diferença e mostrar como isso pode fazer diferença, né? Isso vai gerar alcance e reconhecimento do seu trabalho. Outro tipo de conteúdo é o render, que é um clássico, com a frase sobre propósito ou valores que meu escritório diz e respeita. E um outro tipo de conteúdo é mostrando minha equipe, minha visita às obras, se houverem reuniões, feedback de clientes, essas coisas que são mais rotineiras, o que vai trazer para meu perfil, a minha marca, uma humanização, né? Essa aproximação com o cliente, porque eu estou ali mostrando minha vida pessoal de uma forma assim, vamos dizer. E aqui eu trouxe basicamente um modelo de um perfil do Instagram, não é o consolidado, mas é o meu pessoal atualmente. E aí eu gostaria de trazer essa dinâmica do feed, né? De você colocar um nome, com o tipo de serviço que você oferece, com o link que gere para o LinkedIn, que gere para o Pinterest e que vai também para o WhatsApp, de uma forma simples e didática, destaques que as pessoas conseguem ver meus portfólios. Muitas das vezes você não consegue ali acessar o site de forma clara, então você olha o destaque, ali você consegue ver, sem se perder no feed, quais são os meus serviços. Aí eu destacar também, por exemplo, fotos
ou publicações que eu fale quem sou eu, o que eu faço, qual é o meu trabalho. Eu postar também Reels e deixar essas principais publicações em destaque para não se perder pelo feed, né? Você mostrar também o processo projetual, como eu havia falado, do antes e depois das coisas, os renders, tudo isso faz parte de um feed que eu almejo e entendo que é importante para você valorizar o que você faz de uma forma clara, porque é, é a tendência hoje, né? Tudo voltado para o virtual. E foi isso. Venha para Sales.ar, que aí aqui eu coloquei alguns contatos. É isso. Tchau!